Neste momento vamos dar início à meditação, à continuação da meditação da Palavra do Senhor. Somos nós que precisamos de Deus e nenhum Deus de nós. Então quem precisa busca. Não é isso que está escrito? Estamos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11, falando sobre a tolice, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento sobre o nesto. E na reflexão anterior, dissemos que a pessoa que tem sabedoria, a casa dele ou a casa dela, falando espiritualmente, está fixada na rocha que é o ensinamento da palavra, é a própria sabedoria de Deus. No capítulo 6, versículo 11 do livro de Gênesis, está escrito, como já lemos em outras oportunidades, vou ler novamente para aqueles que vão vindo pela primeira vez. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Primeiro, perceba, se corrompe, depois enche. Na reflexão anterior, dissemos que a pessoa que anda pela sabedoria de Deus não se corrompe. E se ele ou ela tiver sabedoria e se corromper, aí já é outro sentido. Já não é mais falta de sabedoria, porque cedeu. Mas perceba que nos dias de Noé, a falta de conhecimento, a degeneração era tão terrível naqueles dias, que Noé, o pregoeiro Noé, foi um século pregando a mesma mensagem. Vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Não teve um em meio àquele povo, àquela sociedade, que levantasse a cabeça e disseste: eu vou mudar, eu vou crer, eu vou dar lugar ao que Noé está pregando. A estupidez que a pessoa senéscia, além de chame outras reflexões, que é o mesmo sentido, era tão terrível a ignorância, que aonde tem ignorância, aonde tem estupidez, não tem sabedoria. Sabedoria não anda junto. Não anda sabedoria junto, de mão dada com a ignorância, com a estupidez. Porque estupidez e ignorância é falta de sabedoria. E aonde não tem ignorância é porque tem sabedoria. Você pode, às vezes, ser ignorante em certa área, certa determinada área, por falta de conhecimento, mas quando ela vem, logo você já é aperfeiçoado naquela área. Mas ali a falta de conhecimento era tão terrível, que durante o tempo que Noé ficou pregando, não teve um que creste, não teve um que deste lugar à sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Está escrito que é a vontade de Deus que todo ser humano que está na terra venha plenamente ter o conhecimento de Cristo Jesus. E quando fala do conhecimento, conhecer a salvação de Deus para que não se perca. Quero te dizer nesta hora, e já vou dizendo, Espírito Santo, quantas pessoas que meramente faz parte de uma religião e pensam que são sábios. A religião dele ou dela é uma seita e ele não tem sabedoria, não tem discernimento para dar fé, dá crédito à heresia, mas não procura
percorrer as Escrituras, que é a sabedoria de Deus. As Escrituras é a sabedoria de Deus. Não há sabedoria sem Bíblia. E falando espiritualmente, não me venha com negócio só porque fala em Bíblia que é sabedoria, que isso é meninice também, isso é infantilidade. A sabedoria, ela é espiritual. Ela é espiritual. A sabedoria é inteligente, ela não é boba não, rapaz. Tanto que lá em outras reflexões dissemos que ela sai pela rua, batendo na porta do homem e da mulher para encher da sabedoria, do conhecimento. Então veja que eles eram de tão mão dada a tolice, porque se você olhar, faz parte de Nécio com Nécio se agregar, que foi o que fez os dois discípulos em caminho de Esmaú. Todos iam pela mesma ignorância, mas que homem! E o outro dizia, pois não é, irmão. Pois não é, fulano, que homem. E a gente pensava que era ele. Lá nos dias de Noé, eles diziam o seguinte, tá aí esse crente besta Noé abusado, dizendo que vai haver um dilúvio. A outro dizia, pois não é. E disse que é salvo, disse que é de Deus. A conversa do tolo é essa. Já bebeu, já fumou, já se prostituiu e diz que é salvo. E tem até cristão que fala essa linguagem, eu venho lhe dizer. Tolo, nécio, infantil. Pede a Jesus de Nazaré, o Cristo da sabedoria, para ele abrir os teus olhos para tu ver a realidade. Oh, glória a Deus, se mandar o digo, Jesus, tu sabes. E ainda diz que vai vir um dilúvio. Pois não é, rapaz. Tá perdendo. Ele não sabe o que está perdendo. Porque aqui está escrito no texto, no contexto onde estamos, que diz que se corromperam, a terra estava corrompida, falando de pessoas. Depois que se corrompe, aí vinha a obra, a violência, que é a obra da corrupção. Onde tu já viu que um natural, que um religioso, que aquele que vive longe de Deus, vive em sabedoria? Quem vive em sabedoria é inteligente. Quem tem sabedoria é inteligente, rapaz. Quem tem inteligência tem conhecimento. A sabedoria direciona os pés dele, os pés dela. Quantos que não entendem a linguagem da Bíblia? Quantos que não entendem as comparações das Escrituras falando espiritualmente? Quantos entendem o contrário? Tu acha que isso é sabedoria? Quantos ignoram a exortação da palavra de Deus? Quantos não aceitam aqui na internet? Quantos não aceitam a exortação da palavra? É porque você é tolo ainda. Eu tenho que lhe dizer isso. Mas deixe de ser tolo. Deixe de ser tolo. Deixe de ser nécio, deixe de ser infantil, deixe de ser bobo. Deus quer trabalhar para um povo inteligente, quer revelar, aleluia, espiritualmente as coisas profundas do seu reino. Eu nunca vi dizer que Deus deu uma visão um bobo, um trouxa, um nécio. Eu nunca vi o bobo, o trouxa, andar falando das coisas espirituais. Ele só fala tolice, como o povo lá dos dias de Noé. Portanto, foram todos para onde? Se pereceram através daquele dilúvio. É o que vai acontecer com o tolo e com o nécio. Acontecer isso. Mas o homem sábio, a mulher sábia, levanta a cabeça. E aquele que não tem sabedoria, mas que quer, ele levanta a cabeça e diz assim, sabe, até aqui eu vivi assim, mas a partir de hoje eu vou viver diferente. Vou mudar a minha vida e vou pedir a Deus para mudar, fazer um negócio novo na minha vida. Até a próxima, se Jesus permitir.